Boa, boa! Olha nós aqui falando novamente de consciência. Eu sempre reforço. Você com consciência, você entra e sai de qualquer lugar. Sem qualquer embaraço, beleza? E hoje eu tenho um convidado aqui especial. Vamos fazer o seguinte? Eu vou apresentar ele. Aliás, é ele que vai se apresentar. Dr. Glauco Roberto. É contigo. Faça uma apresentação breve. Eu já sei, doutor, que eu já... de antemão, vou agradecer o convite aceito aqui, porque é uma correria do dia a dia, o senhor como Bom, o senhor vai se apresentar. Fala para nós aí. Doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Roberto. Obrigado a toda a equipe. Bom, antes de me apresentar, eu quero primeiramente te agradecer, né? Agradecer essa oportunidade, que eu confesso que é a primeira vez que eu estou participando de um podcast, né? Legal. E me sinto bastante à vontade aqui com você, que a gente se conhece há tantos anos, né? Não vou nem falar aqui quantos anos, porque alguém vai falar, nossa, mas ele nem tem cabelo branco, é tão velho assim. E eu já, o branco já veio aqui já, né? Mas eu quero agradecer essa oportunidade de poder bater um papo, né? Descontraído, sim. Quem sabe compartilhar alguma coisa, né? Acho que vai ser interessante, sim. Bom, quanto à apresentação, vou fazer uma apresentação mais breve, mais pessoal, sim. Né? Meu nome é Glauco Roberto Marques Moreira, fui delegado de polícia. Primeiramente fui bancário por 2 anos. Sim, legal. Fui jogador de vôlei, acho que é importante isso. Fui jogador de vôlei, né? Joguei até da seleção paulista. Então no esporte aqueceu também ali. Sim. Chegou a parte profissional, então? Eu desisti, assim. Eu poderia ter insistido. Até que eu fui da seleção paulista. Legal. Juvenil na época. Legal, né? legal. Mas era bom, né? É muita modéstia falar jogar mais ou menos, né? Pra ser da seleção, você tem que ter um nível aguçado aí na parte. Quando eu vou jogar vôlei, não é aquela brincadeirinha. Não, né? A minha brincadeira é um pouco mais séria, né? Mas foi muito divertido, foi muito bom. Isso na verdade, constituiu, é importante isso. O esporte, ele constituiu a minha maneira de ser. Sim. Eu sou muito disciplinado hoje. Sim. Mas tem tudo a ver com a função. O esporte me fez ser disciplinado, né? Porque um esportista que não é disciplinado, né? Fadado também. Então eu fui jogador de vôlei, fui por 4 anos, joguei para a seleção de Prudente, depois seleção do Estado de São Paulo. Né? Legal. E nessa época eu comecei a faculdade de Direito, então aí eu me formei. Sim. Na época, eu era um bom atleta, eu não era um bom estudante. É interessante, isso eu falo para meus alunos. Hoje sou professor de Direito. Eu não me dedicava ao estudo, eu me dedicava ao esporte. Olha aí, ó. E foi a porta de entrada da disciplina, o esporte. Então, eu quero fazer um paralelo aqui, uma abertura de parênteses, doutor. Você, jovem, que tá observando aqui, ó. O doutor Glauco tá falando exatamente a porta de entrada dele num dos ambientes de estudo, que é a carreira jurídica, que exige... Talvez você está falando, vislumbrando, eu preciso entrar no direito. Então, e às vezes você gosta do esporte. Então, o esporte foi a porta de entrada. Porta de entrada. Te colocou exatamente naquilo que você vai falar agora. É a disciplina do esporte. Imagina a academia, eu vou para academia, mas eu não estou muito afim de fazer as coisas. Você não vai evoluir. Sim. Então, essa mentalidade de que vou fazer bem feito o esporte, eu trouxe isso para a faculdade, comecei a faculdade de Direito, vim da escola pública, né? Eu era uma pessoa pobre, não tinha condição... não tinha condição financeira muito boa. Prudentino, o senhor é? Prudentino, sou prudentino. Sim. Venho de família simples, família pobre, e aí estudando, entrei na faculdade. Lógico que eu não sabia estudar muito bem, porque eu não era um bom estudante. O ambiente, né? Era diferente, eu era um bom atleta, não era um bom estudante. Sim, mas como eu era disciplinado, minhas notas foram melhorando aí tal. Terminei o quarto ano, inclusive, foi interessante que teve uma prova, olha que legal. Teve uma prova lá, com todos os alunos, né? 140 formandos. E só 5 pessoas que passaram numa prova entrando direto na OAB. 5 pessoas. Que bacana. E eu prestei essa prova e passei. O que foi pra mim uma primeira vitória intelectual. Que bacana. Meus colegas falavam, Glauco, mas o Glauco é atleta. Glauco, como é que ele passou? Aí, ao ponto, volto. Ó, jovem, às vezes você tá achando que o mundo perfeito... Você tem que construir mundo perfeito para dar o primeiro passo. Não, mas é o contrário. assim. É o primeiro passo, vai melhorando, entrando. Exato. E o primeiro passo teu, o esporte trouxe. Você viu
que dentro dos estudos ele estava agregando e aí Tava foi dando resultado, a disciplina, o Pronto. empenho. Sim. Só que meus vizinhos sabem. Eu encontro eles até hoje. Ele falava, me lembro de você saindo pra biblioteca todos os dias, tá vendo? Não é sorte, né? Exato. A sorte... Falei isso, a sorte encontra os preparados. lógico, os disciplinados. Exatamente. E aí eu consegui, terminei a faculdade e, um ano depois eu prestei o concurso para delegado, fui aprovado, tinha 23 anos na época. Ah lá. O pessoal falava, mas você é um moleque, né? Hoje eu vejo, né? Hoje eu vejo meus alunos e tal. 23 anos, de fato, eu era um moleque. Mas eu passei no concurso, disciplina, não era capacidade intelectual, era disciplina, dedicação. E assim foi a minha vida. Hoje, então, terminando essa apresentação inicial, hoje eu sou um delegado de polícia aposentado, porque depois de 30 anos de trabalho eu parei. Sim. Hoje eu sou um advogado na área criminal, que é o que eu sei fazer, né? Operando. E sou professor de direito penal, né? Tenho mestrado, doutorado. Uniu útil, agradável e fez todo um combo ali. E até hoje a disciplina me conduz nisso. Porque eu podia estar, como disse, você podia estar pescando, né? Mas a chama aquece exatamente naquilo que foi acendeu, né? Sim, eu acho que tem como colaborar ainda. Ô, doutor, mas que bacana. Bom, essa introdução fantástica. Agora, eu queria trazer aqui um ponto. O tema do podcast é consciência. Então, uma linha consciente. Lá na fase dos estudos, imagina-se que lá o senhor, na parte do colegial, vamos falar assim, quem que o senhor tinha de forma consciente, assim, às vezes alguém que se inspirava, olhava, o professor, a didática, e depois teve o esporte em paralelo. Traça-se uma linha consciente de alguém como inspiração para o senhor. O senhor se lembra de alguém exatamente? Ou foi mais no ambiente familiar, no seio familiar, o senhor teve essa inspiração? Por quê? O senhor disse que o esporte foi o maior inspirador para galgar, mas teve alguém, às vezes o professor lá de história, teve um dos convidados de outros podcasts aqui, que falou que um professor de matemática foi uma inspiração para ele. E do doutor, teve alguém, o senhor se lembra de alguém assim? Olha, Humberto, eu vou confessar a você que eu não tô me lembrando. Se bem que, um parênteses, se recordar de coisa do passado não é a minha melhor virtude, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade de nomes, de pessoas. Sim. Então, confesso que teve sim uma pessoa, né, que me marcou na vida e foi minha inspiração, sim, de vida. Não foi especificamente para o esporte ou aquilo, um professor. Alguns me marcaram, professores, sim. Por serem bons professores e tal, mas que me inspiraram e que me permitiram ser o que eu sou hoje, creio que não. Mas a pessoa que me inspirou, esse sim existiu, meu avô. Olá. Meu avô, Vitor Marques, um homem muito crente, metodista. Olá. Eu vinha de uma família um pouco familiarmente, internamente desestruturada, a coisa não era a família ideal. Quando eu falo família, pai, mãe, né, tal. Sim. Eles tinham lá suas dificuldades e meus avós me trouxeram para morar com eles. Isso eu tinha 10 anos de idade. Então, 10, 11, 12, 13, 14, essa fase da adolescência, que você falou do colegial, né? Então, isso, exatamente. Pegou ali o final, né, do ensino fundamental e iniciando o colegial. Na época chamado colegial, hoje ensino médio, né? O meu avô era minha fonte de inspiração, porque era um homem que fazia as coisas certas. Sim. Eu não me recordo do meu avô tomando decisões erradas. Era um homem que não, por exemplo, não xingava. Sim. Né? Quem convive comigo, por exemplo, na minha casa, né? Eu não tenho o hábito de falar palavrão. Meus alunos, né, por exemplo, eles comentam, né? Porque eu não hoje tenho... em dia, né, hoje tá uma geração, queira ou não, parece que não pensam muito pra falar, né? A boca tá meio que perto do cérebro, já solta aquela rajada. Exato. Mas tudo tem a ver com o ambiente do dia a dia, então, né? essa inspiração de vida, de ser um homem muito crente, ali, né? que estudava a Bíblia, que orava, isso foi me influenciando. Sim. E eu também fui um homem, sou um homem crente, sou presbiteriano dependente, muito temente a Deus e continuo até hoje. Então, sim, isso é a chama que aquece, né? Essa chama e essa foi minha inspiração. Então, quando você falou inspiração, não me veio professor, não me
veio outro nome, senão meu avô que me deu essa orientação. Mas numa fase importante, né, viva doutor? e viva de maneira correta, faça coisas corretas, E né? foi fundamental nessa fase. Foi nessa Meu fase, né, Deus, de porque, adolescente e tal. E a partir daí, não é à toa que veio o esporte, a disciplina que nós já falamos. Depois veio faculdade, depois veio concurso de delegado, depois mestrado, doutorado. Tudo isso é uma consequência de decisões corretas, né? Que a gente procura tomar. Lógico, pisei na bola. Só perguntar pra minha esposa que vai falar quantas vezes eu pisei na bola. Pergunta pra minhas filhas. Minha filha já passou esses dias aqui, né? Exatamente. A Raquel, Benedetti, né? ela foi uma prosa muito boa, muito construtiva. Logo, o episódio dela já tá no ar, já vai estar no ar. Então, mas assim, inspiração assim, do esporte ou de um professor especificamente que me motivou, não. Mas teve bons professores, sim, de maneira um pouco mais geral. Aqueles bons, dedicados, aqueles que se comunicavam bem e tal, eles me inspiraram e hoje eu tento imitá-los como um professor. Não tô conseguindo, não. Rapaz, eu tenho informações aqui que hoje, no âmbito de lecionar ali, o senhor tem um batalhão que te admira, sim. Mas vamos lá. Ó, entendendo aqui essa inspiração do avô, depois, então, o senhor pode falar que também colocar que o esporte, no modo geral, foi uma fonte de entrada nessa inspiração para a disciplina, que o fez chegar num dos cargos muito competitivo, que exige muito preparo, porém, foi a porta de entrada que foi a capacitação, foi se capacitando, e depois virou a profissão, profissionalizou. Uma coisa interessante, Roberto, eu falo isso para meus alunos, né? Naquela época, como eu vinha de família pobre, né? A família simples, eu tinha em mente que as pessoas que conseguiam certas posições importantes, né? Professor, doutor e tal, eram aqueles bem preparados pela vida. Os inteligentes, né? Pô, esse cara passou num concurso para delegado, para juiz, para promotor. Ele deve ser muito inteligente, a formação dele. Mas sabe o que eu aprendi com a minha vida? Que não é exatamente a inteligência que te leva a ser vitorioso, e sim a sua dedicação, teu esforço. É isso que te leva a ser vencedor. É verdade que tem uns gênios, tá? Uns gênios. Você deve conhecer lá, tinha um amigo meu que era um gênio e tal. Tá bom, nós temos um grupo pequeno de gênios. Esses não influenciam muito a vida. Eu não fazia parte desses gênios, eu era do meio comum. Porém, como você acabou de salientar, disciplinado. Isso até hoje, né? Exatamente. Eu acabei de mudar de escritório e meu parceiro hoje, Dr. Matheus Sanches, né, que trabalha comigo, ele mencionou esses dias, um dos motivos que ele me falou, né, que me fez convidar-me, ou seja, ele falando para mim, né, que me fez convidar você para vir para a equipe, é que a sua disciplina, você é um cara dedicado e tal. Então você vê, eu tenho cabelo branco, ontem eu fiz 55 anos, né, de idade. Parabéns, eu ia chegar nessa fase. Eu vi todo o preparativo ali, foi muito legal, as meninas brincando um pouco ali, o jeito despojado hoje tá no Instagram, né, hoje não tem uma vida privada, né? Ela te trouxe pra dentro vamos montar a festa. Opa, Sim, foi. Mas é motivo de alegria, né? É muito legal, né? Mas então, realmente, essas fases, né, da vida, elas foram me colocando. E hoje eu posso dizer, e falo para meus alunos, se você não é um inteligente, um gênio, um crânio, você pode ser um vencedor. É possível, Basta né? É possível. Eu vi isso. É possível. É só você pensar assim, alguém que vai pra academia, será que ele pode um dia ser um bom atleta, forte, tal? Sim, basta ele se dedicar. Exatamente. É isso. Não, agora, se o mundo era para ser dos inteligentes, eu não faço parte desse mundo. Ô, doutor, mas que bacana. O que nós estamos trazendo aqui com caso prático e real da maior parte dos brasileiros, vamos assim dizer, que é possível sim, adota-se um estilo de vida de dedicação, disciplina e depois... Muita dedicação, tá? Muita dedicação. Só te dando um exemplo, muita dedicação. Na época, eu era investigador de polícia, eu trabalhava em plantão. Então, eu trabalhava 24 horas e descansava 48 horas. Nas minhas folgas, 2 dias de folga, eu estudava 9 horas por dia para o concurso de delegado. Ah lá. Então a porta de entrada foi investigador. Eu era investigador, né? Fui 2 anos investigador. Que bacana. E prestei o concurso. Então, quando fala assim, 1 ano depois você prestou o concurso e passou. Parece fácil essa etapa. Não. Só que eu estudava 9 horas por dia. Ah lá. E no dia que eu trabalhava, como era cidade pequena, Presidente Bernardes, eu reservava um bom tempo para estudar. Então,
Muita dedicação. Muita Não é dedicação. pouco, é. E Mas deu resultado. mas trazendo aqui, e na época ali, a acessibilidade da informação era muito difícil, não Muito. era? Era biblioteca. livro físico. Biblioteca. Não tinha internet. Não, eu lembro. Eu me formei em 91. Então, eu me lembro que a gente reservava o horário na biblioteca no período da tarde, com a tia lá da escola, Exato. porque tinha os horários encaixados, aí você se debruçava nos livros ali, Sim, sim. e essa é a Me dedicação. lembro que a imagem, isso sempre fica gravado pra mim, né? Eu chegava na biblioteca, pegava os livros, colocava toda a minha mesa, era uma mesa grande. Minha não, a mesa da biblioteca. Vários livros abertos, assim. Sim. E eu estudando. Dicionário, principalmente, porque eu não era um cara inteligente, tá? Não era, não sou Aí, até hoje. o vocabulário. Mas eu era dedicado. Vocabulário, eu não entendia as palavras do livro. Aí eu ia lá no dicionário, o que significa essa palavra? Aí isso vai fazendo Intensificando, parte, né, né? a dedicação. Sim, sim. E hoje, né, lógico, eu já superei essa etapa. Ô, doutor, agora eu vou quebrar um pouco o gelo aqui. O senhor é palmeirense, né? Palmeirense, com o relógio do Palmeiras. Eu vi no final do ano o senhor comemorando um grande título. Que bacana! Cá entre nós. Cá entre nós, né? Qual time você torce? Alguém aqui, né? Formado, delegado de polícia, doutor, professor. Não vai ser corintiano, desculpa. Mas muito bacana. Não, sou palmeirense, sim. Palmeirense, foi legal. Eu vi no final do ano o senhor foi lá no estádio. Coisa Que show, hein? É fantástico. A Arena Palmeiras. Ser palmeirense faz parte desse ciclo de ser vitorioso. Que bacana. E o âmbito, o senhor teve essas portas de entrada, dedicação e tudo mais. Agora entrou a fase da construção familiar no âmbito da igreja. Sim. Eu o encontrei lá na época em Presidente Bernardes, no meio musical. Eu conheci o Dr. Glauco exatamente dentro da igreja, na igreja presbiteriana lá de Presidente Bernardes. Tínhamos amigos em comuns. E ali num dos ensaios, tá o doutor lá tocando teclado. Um amigo que nós falamos lá, o Luciano, né? Luciano. Tocando baixo. E eu, de vez em quando, arranhava um baixo. Luciano. Aí teve algum dos ensaios lá que eu ousei... Você participou com a gente, lembro disso aí. Dar uma esticada, estilingada ali no baixo. E depois alguns cultos, depois no final do culto, às vezes a gente ia naquele famoso lanche do Dinho, lembra? Era praxe, né? Acabava o culto, reunia a galera. Aquela mesona assim, ó. Mesona. E ainda né? a Raquel bem pequena, brincando ali. Amanda. E como que foi esse momento assim, uma linha consciente unir os estudos, a dedicação, entrar e a construção familiar e no âmbito no âmbito da igreja, né, que é o que aquece o coração do senhor também, desse chamado musical, ministração de louvor e tudo mais. Como que foi se fosse traçar uma linha consciente aqui, como que o senhor pode colocar essas experiências tão marcantes na nossa vida, né? Roberto, olha, como tentar simplificar isso, porque é uma vida, né? É difícil simplificar. Mas eu posso buscar algumas respostas do seguinte. Eu acabei de falar que eu tive uma série de decisões, Sim. né? Desde lá de trás, decisões por isso. E teve que ter o apoio familiar ali. Apoio familiar, decidi por estudar, dedicação, fui atleta, né? Eu era titular da minha equipe, então... Essas decisões do dia a dia, elas eram submetidas não à minha vontade pessoal, meu intelecto, minha cabeça, o que eu acho da vida. Eu submetia isso a um Deus que cuidava de mim. Sim. A um Deus que nos criou, que cuida, né? Então, continua assim até hoje. A decisão pelo meu casamento, eu acabei de fazer 32 anos de casado agora. Parabéns. Janeiro agora, 32 anos de casado. Uma vida toda aí. Então, isso é tudo consequência de decisões que a gente toma. E a principal decisão minha foi permitir que esse Deus tomasse conta da minha vida. E me direcionasse. E daí, então, por que eu estou dizendo isso? Porque continuar até hoje buscando a Deus através para as minhas decisões, seja ela qual for, profissional, defesa de clientes, seja ela qual for, é que me fez estar
inteirado e dedicado à atividade que eu gosto muito, que é a música. Sim. Né? Eu sou violonista profissional, desculpa, clássico, né? Até minha unha é comprida, não dá pra ver. Eu tenho um Minha unha da mão direita é comprida por causa do violão. Eu tenho uns violões bem interessantes ali, né? Sim, sim. E é meu principal instrumento, mas e eu a também música gosto de é uma teclado. disciplina também legal, A disciplina, né? O coração, né, do músico, né? O músico é idealizador, né? É poeta. Isso tudo foi constituindo essa minha vida. Eu fui dirigente musical das bandas que eu participei, fui regente de coral, cantei no Coral da Mota em Presidente Prudente, um grande coral. Sim, eu me lembro. Um grande coral. Nós cantamos até em concursos no Brasil, por aí. Legal. Até fora do Brasil o coral foi. Eu não fui fora do Brasil, mas o grupo foi. Na igreja, na Polícia Civil, né, que eu estive por tantos anos, 28 anos, policial civil, tinha um coral também da polícia, eu era o dirigente do coral. Que bacana. A gente cantava no estado de São Paulo. Então, a música sempre fez parte da minha vida, até hoje. Eu fui dirigente dos grupos musicais ali na igreja que eu passei, por muitos anos em Bernardes, e depois agora aqui em Prudente. Até que agora eu estou dando um tempo, não estou mais dirigindo esses grupos. A música, então, ela fez parte dessa formação minha. É impossível, quem me conhece sabe que é impossível separar Glauco e música, né? Não dá. Ela fez parte da minha vida, e principalmente como um dirigente, né, dos grupos na igreja. Então, os grupos de louvor, aquela dedicação, aquela disciplina, e os grupos eram legais. E vim para Presidente Prudente, continuei tocando aqui também. E isso se dá, né? Essa é o que o doutor trouxe, esse aquecer a chama consciente de um Deus que, né, a hora que a gente deposita essa totalidade nele, ele vai ajustando caminhos, né? Dando sinais de avança ou segura. E foi aonde que traça-se hoje, né? O âmbito familiar o senhor construiu muito bem, 30 e poucos anos de casado, filhas abençoadas aí, genros também abençoados. Então, se dá a esse sentir que Deus, ele realmente é o fazedor, o diretor. Ele materializa sonhos, né? Sim, exato. Você sonha, mas existe um versículo lá de Salmo 37:4, que é o meu guia, vamos assim chamar, né? Que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Do teu coração. Do teu coração. Não é do coração dele. Do teu coração. Você quer o quê? Você quer ter um emprego legal? Você quer ter uma família boa? Você quer vencer na vida? Agrada-te, ou seja, tenha prazer nas coisas de Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Comigo, Deus tem feito isso. É resultado prático, né? Então não é sorte. 32 anos de casamento. Nossa, hoje o casamento não dura tanto. Então, mas o casamento são decisões dia a dia. Exatamente. Quando Deus vai conduzindo isso, o resultado não pode ser outro. E aí, profissionalmente, as coisas, graças a Deus, estão tranquilas. Aleluia. E falando nisso, essa chama dá aquela alegria quando também no ambiente que o senhor está ali da faculdade, o senhor pode transbordar na vida dos alunos através do conhecimento que o senhor tem, prático, de toda a carreira construída no mundo jurídico. E quando o senhor recebe resultados de jovens que viram o método que o senhor, com muita destreza, aplica ali o ensino, eles o tem como referência e coloca em prática e vem o resultado, é uma satisfação assim que eu acho que não tem preço que paga, né? Sim, com certeza. Não tem preço que paga. Se alguém imaginar que a gente dá aula por causa do salário, não é. Tá? Não é, com certeza não é. Não porque que não seja bem remunerado, porque a Toledo Prudente remunera muito bem o professor. Mas não é essa a motivação. A motivação é essa que você falou. É hoje me encontrar com pessoas que já passaram pela minha vida e eles falam... Eu sou um cara exigente. Eu sou até criticado, né, como alguém disciplinado e muito exigente. Eu exijo dos alunos, né? Sim. Isso é uma marca que eu tenho, inclusive por reclamação, né? Há pouco tempo estive lá na faculdade conversando, os alunos reclamam. Mas reclamam do quê? De que eu não faço as coisas bem feitas? Não, reclamo que eu exijo. Sim. Porque eu sou exigente comigo mesmo. A gente tem que ser exigente, então eu acabo transportando. E muitos alunos que eu encontro depois, de formados, hoje advogados, né? E advogadas, eles chegam para mim e falam: olha, aquela exigência tua, mostrar que a coisa tem que ser além do normal, que fazer o que todo mundo faz não resolve, isso eu trouxe para minha vida e hoje eu consegui e tal. Então é muito legal.
gratificantes, né? Que- É daí que vem a inspiração diária, né? Por isso que me perguntam, você não vai aposentar e pescar? Não, eu acho que eu posso ainda Tem a influenciar. lei, né? E Tem eu dou que- aula para primeiro ano. Primeiro ano, a galera tem 17 anos e tá passando para 18. É uma fase Lembra lá no começo da conversa, Sim. né? Aquela fase de decisões, Sim. né? Então, é isso que nós estamos conversando aqui agora, ainda que rapidamente, num único momento hoje, eu vou passando isso para os meus alunos durante o ano, né? E durante os cursos. E de alguma maneira eu acho que isso, alguma coisa deve ficar na mente, no coração Com deles. Né? certeza, os frutos vêm. E ali no... vamos imaginar assim, o direito é muito amplo e o senhor entrou na carreira justamente do direito penal e ministrar aula nesse tema, ele é um tema, vamos falar, complexo, né? Por conta de leis e tudo mais, que tem hora que, né, a própria sociedade fala, poxa, mas a lei não se aplica e tudo mais. Mas a hora que o senhor tem esse tema na mão, o senhor teve a prática, tem o tema na mão para passar para outros jovens, existem muitas situações que no âmbito ali, o aluno te pergunta qual que é o momento delicado da resposta, talvez, que o senhor pega a prática com a teoria, você fala, eu preciso dar uma resposta mais precisa aqui. Aí o senhor lembra mais da prática ou tem alguns fato inusitado que na prática o senhor teve, né? Com certeza. Histórias, né? Várias né? histórias, Música. vários momentos práticos. E, enfim, dá para traçar uma linha rápida ali de consciência para responder uma dúvida que talvez o aluno quer tirar ali, que quem olha, o aluno, olhando o cenário, né, a conjuntura política e tudo mais, mas a lei não se aplica ou não, mas o senhor tendo a prática com a teoria ali, fica fácil a resposta, né, de forma consciente. Olha, eu acho que, inclusive, isso foi objeto de apontamento pelos alunos em Sim. avaliações, porque a faculdade, no final do ano, ela abre ao aluno a oportunidade de avaliar Sim. o professor. O aluno não é identificado, né? Sim. Então é um momento que ele está livre para criticar, meter o pau ou elogiar e tal. E vem muitas vezes elogios dos alunos de uma certa facilidade que eu teria de aliar, de conjugar a teoria, que é o que eu estou passando para eles na aula, com a prática. Mas como é que eu faço isso? Exatamente em razão de uma história, né? No ambiente criminal, policial, penal, que é ser investigador, depois ser 2 anos investigador, depois 26 anos delegado. Há muitos casos, né? Causos, como diria o outro, né? Em que eu Práticos, posso... né? Práticos. Então, é interessante, eu tenho uma dinâmica de aula, Sim. só para você entender. Quando eu começo uma aula, eu vou falar de um tema qualquer, tá? Sim. Vamos dizer que hoje eu vou dar aula de crime tentado. Né? Sim. Então eu começo assim, gente, imagina a seguinte situação. Então Sim. eu coloco eles no ambiente prático. A reflexão Imagina é uma que fulano, didática pá. boa, né? A Exato. reflexão, né? Eu coloco eles na reflexão, mas no âmbito prático. Prático. Eu primeiramente levo a mente dele para ele se colocar naquela situação prática. Possivelmente você resgatou lá de coisas práticas tua lá, que vivenciou. Com certeza. Aquele cenário lá. Trago casos, né? Tantos casos que eu trouxe. Legal. Então, eu aponto na mente deles, eu figuro na mente do meu aluno. Legal. Primeiramente, o que eu vou Legal. falar? Porque às vezes os nomes teóricos assustam. Assusta, né? Porque Por são exemplo, muitos termos. Quem estudou Termos quem técnicos. estudou direito penal sabe, né? Vou dar uma aula hoje sobre discriminante putativa por erro de proibição. Ô, louco! Cara, o que você tá falando, a hora que você puxa, ó, pra você ver, a hora que você puxa esse palavrão. Não, o aluno já faz. É o palavrão, o aluno Então, já. eu não começo assim, eu falo, imagina a seguinte situação. Olha que bacana. Você entendeu? Tá, eu falei, agora então eu vou te Nossa. explicar teoricamente o que é isso. Então Aí fica fácil, né? aliar, isso foi apontado, né, pelos alunos, Que né, bacana. que eu tenho uma certa facilidade em ilustrar a teoria por meio da prática. Sim. E juntando esses dois, acaba ficando mais fácil. Fácil. A teoria é importante, né? Tanto é que eu fui fazer mestrado, doutorado, é importante. Como eu Sim. disse, não é sorte, Sim, é dedicação. é preparo ali, Mas dedicação. a prática, a vivência, isso facilitou. Que bom. Bom, a prosa, eu vou tomar a liberdade depois de lhe convidar um próximo podcast também, pra gente ainda Opa. continuar muitas prosas aqui. Porque tem temas pontuais, às vezes, no Muito direito, legal.
que quem tá, até os aspirantes ao direito, ou aqueles que ainda estão trilhando ali, tem coisas que trazendo linhas conscientes, igual o senhor ministra dentro da aula, de forma consciente, e se vê, parece que é tão difícil, mas de forma que aplica, torna-se visível e prático, né? Sim, sim. Essa ilustração prática, ela ajuda muito a elucidar o aluno. Agora, certeza. a gente conversando aí no bastidores, doutor, esse fácil acesso aos jovens na comunicação, o ambiente também ali da administração de louvores, dentro da igreja, a gente fez uma mistura aqui, mas é tudo a ver, né? Não, eu creio que sim. E eu tenho algum princípio que me norteia. Com certeza, o resultado não é sempre assim, mas é pelo menos uma tentativa minha. É intencional meu. Eu penso assim, o ambiente onde eu estou tem que ser um ambiente legal. Sim. Agradável. A aula tem que ser um momento legal. Sim. Eu não posso imaginar que o aluno vai para minha aula pensando, nossa, que droga, hoje eu tenho aula com aquele cara, que cara chato, que aula chata. Não. Exatamente. A minha casa. Tem que ser o ambiente. Hoje muito eu tô, bem receptivo, né? Minhas filhas casaram e saíram. Hoje tô eu e minha esposa. Exatamente. O meu ambiente em casa tem que ser um ambiente legal. A minha esposa tem que se sentir agradável. O Glauco vai chegar do trabalho. Ela não pode falar, ai, que droga, ele tá chegando. Não pode ser assim. Então, transformar a vida leve, sabe? Tem pessoas que são pesadas, né? Sim. Tem pessoas que são difíceis. Chega já, tá chegando, pô. Não, você fala bom dia, o cara fala bom dia por quê? Porque já tem aquela contraste. Então, vamos pensando nessa conversa, doutor, para sentir a vontade, o vocabulário aqui, eu vou convidar aqui meu amigo doutor Renan também, que é do direito, ele vai compor aqui pra gente entender. Tem assuntos, né, Renan? Aí, Renan, se apresenta aí pra gente também. Esse aqui é o integrante da equipe do Consciência Pode, hein? Agora sim a coisa fica boa aqui. Fazendo essas conexões aqui também, né? Sou advogado e é um prazer estar aqui. Também é a minha primeira vez na bancada. Lá. Então, somos debutantes. Eu tenho algumas coisas, assim, curiosas para perguntar e bater um papo, né? Legal. A gente vê, assim, que o direito, né? A gente acaba abrindo a mente. Eu ouvi você falando dessas questões aí, né, do vocabulário, né? A gente vê, assim, por exemplo, a tipicidade conglobante, né? Lá. O nome assusta, né? Aí, gente, vocês que estão ouvindo aí, calma aí. Não saia porque foi falado esse palavrão. Calma, o doutor vai exatamente fazer a tradução. Eles vão chegar nessa tradução. Vamos lá. Eu lembro quando assim a gente entra ali na faculdade, começa a abrir a mente. Só que o nosso linguajar ainda não acompanha, né? Sim. É como se a gente chegasse ali no delegado, na delegacia e falava assim: e aí, seu delega, o barulho é o seguinte. Entraram na caixanga lá, passaram a mão na penosa. Aí depois... o delegado tem que cara tá falando. Depois que você se forma, você chega lá e fala assim: excelentíssimo senhor delegado, não é pelo valor cípido do galinaço, pela alcaça do larápio, com a devida vênia, penetrar território alheio, se apoderar do meu bípede, que seria holocaustado. Vai virar algumas dessas conversas meme aqui, hein? Aí, doutor, vai virar uns cortes de meme aqui. Não, mas é isso mesmo, o linguajar é outro, né? A tradição faz a gente ter uma linguajar diferente e, às vezes, a comunicação com o aluno é muito fácil no começo. E essa questão, assim, de abrir a mente ali no direito, né? A gente vê ali o direito penal, ele se preocupa muito com a consciência do agente, né? O dolo, a culpa consciente, dolo eventual, a vontade, né? E aquilo ali brilha os olhos, a gente não tem essa imaginação que a lei tem essa questão, né? E essa questão de abrir a mente aí, como que foi pro senhor, assim, naqueles primeiros anos ali da faculdade, esse primeiro contato com o direito? Então, nessa sequência, para mim, ela acaba me ajudando em algumas coisas que aconteceram na minha vida. Quando eu entrei na faculdade, eu era bancário. Eu fui bancário por 3 anos. Mas naquela época a faculdade era 4 anos. Tá? Hoje são 5 anos, mas na época era 4. Sim. No final do terceiro ano, é que eu fui aprovado no concurso de investigador de polícia. Era um concurso que estava aberto e eu estava estudando, me dedicando, precisava de um emprego, né, para ganhar dinheiro. Eu já tinha, na época, 19 anos. Terceiro ano, não, tinha 20 anos.
Eu tinha 20 anos e eu falei, eu preciso entrar, passei no concurso. E a atividade do investigador de polícia já está no âmbito criminal, penal, né? E fui 2 anos investigador de polícia, quando então me formei, prestei concurso para delegado. Então, esse start, né, da linguagem, do ambiente criminal para minha vida anterior, ela se deu em razão de uma escolha, né, de prestar um concurso, de entrar no ambiente policial. Eu confesso que eu jamais, na minha vida anterior, eu imaginava que um dia eu seria um policial, né? Não nasci para ser um policial, minha vontade. Não, eu apenas fazia as coisas bem feitas que eu tinha que fazer e eu passei no concurso e fui trabalhar e tal. Então, essa linguagem, ela foi aos poucos fazendo sendo parte da minha vida, né? E aí veio a faculdade, então você fala, mas quando você entrou na faculdade, eu tive muita dificuldade porque eu era, né, bancário. Mas aí no 3º ano a linguagem já foi mudando e tal. Aí depois no 4º ano me formei, e depois o concurso, então a gente vai ampliando o nosso vocabulário. Né? Doutor, tem aquela questão também, assim, da técnica, né? O senhor atuou como delegado, né? E fez aquela escola de polícia e tudo mais. Sim. E o delegado tem aquela técnica de interrogatório, Sim. o método Hyde, né, que se fala muito, que é muito interessante isso daí. E a técnica é muito importante. Eu vejo que você segue uma linha muito técnica. Sim. E essa questão, assim, da técnica, como que era na prática ali, como que o senhor vê essa visão? Olha, existem cursos de formação, né, para policiais, tanto como investigador, eu frequentava os cursos, como na academia de delegado de polícia, academia em São Paulo, e cursos periódicos durante a carreira a gente tem que se submeter. Eles obrigam a gente a fazer certos cursos, inclusive como condição para ser promovido, né? E então a gente acaba tendo que aplicar essa técnica. Confesso a você que na época, quando fala em técnica, em 1990, não era como a técnica de hoje, tá? Sim. Hoje, em razão da tecnologia, a configuração social hoje tá tendo que... Não, é diferente. Quando você fala hoje... fazer uma adaptação, né? Quando você vai no polícia hoje, no aspecto, uma investigação técnica, o que vem à nossa mente? A investigação inteligente por meio, né, de sistemas, né? Exatamente. A inteligência policial. Sim. Mas não se falava isso lá 30 anos atrás. Eu entrei na década de 90. Tinha-se muito visões americanas de investigação, famoso CSI. Exato. Era muito comum na época. Mas aqui o Brasil era outra realidade. Não, exato. Naquela época, até hoje, às vezes eu dou uma pipocada, acabo errando, eu falo para algum aluno, uso algum exemplo que vem à minha mente da época minha, né? E aí os alunos estão olhando. Você quer ver uma coisa interessante, né? Até acabei de me lembrar disso. A gente está no ambiente à vontade aqui, né? Eu apliquei uma prova recentemente. Eu falei, eu vou criar um ambiente de uma prova, mas em vez de fazer aquela pergunta normal, tal, de prova, eu vou pegar uma música de pano de fundo. O que me veio à mente? Direito criminal, música, Faroeste Caboclo. Aí eu criei uma pergunta, e peguei aquela história, fui seguindo, inclusive as frases da música, e fui adaptando. Que bacana. Aí, ó, eu me achei assim, pô, cara, você foi legal, tal, porque você conseguiu, eu falei pra mim, tá, você conseguiu transformar uma história do Faroeste Caboclo, numa música de 11 minutos, né, parece, numa pergunta de prova, tal. E aí depois perguntando para um aluno, o aluno falou, não entendi, professor, que história é aquela? Eu falei, como não entendeu, pô? Faroeste Caboclo. Não. Aí eu fui olhar, Faroeste Caboclo foi lançado em 87. Estou falando com um aluno de 17 anos. Não, ainda mais coisa aí, né? Então, eles 17 anos, geração Conexão Mil Grau. Então nós estamos em outro mundo. Exato. Só quem gosta de Renato Russo, mas quem gosta de Renato Russo? Só os mais antigos, né? Então, há uma mudança. Isso na técnica policial mudou muito. Na época, a gente aplicava as técnicas que a gente precisava, e eu sempre fui muito técnico, sim, até no inquérito policial como delegado, sempre procurei ser bastante técnico. Quem me conhece, né, quem estiver ouvindo eventualmente depois o podcast... Com certeza, vai poder confirmar. Eu sempre fui muito técnico e continuo sendo até hoje, porque é por meio da disciplina, da técnica que eu consegui dar alguns passos, né? Sim. Já que o talento nunca fez parte da minha vida. Agora fazendo um gancho assim com o digital, né? Que hoje tudo tá se transformando, né? Sim. A pandemia foi Sim. um ambiente, até no ambiente acadêmico, né? Que teve que se adaptar. Eu tive que me adaptar também. Até o criminoso hoje está usando o digital muito pesado, com inteligência artificial, né? Não, sem dúvida. Para que o criminoso hoje vai querer assaltar alguém
correndo o risco de ser preso ali, Sim. sendo que ele pode, atrás do computador, aplicar fazer. golpes. Ele ganha muito mais. Esses crimes cibernéticos, Sim. ele tem, sim, não à toa, né, que foi criado um núcleo agora Sim. dentro da polícia civil, Científica aí, sem científica, justamente só com base Sim, nisso, né, doutor? hoje a polícia ela precisa atuar nisso porque houve uma mudança da atuação desses criminosos. Sim. Hoje o roubo, né, vamos chamar o roubo, o assalto, né, pessoal, ele diminuiu muito, caiu muito, porque eles não querem ficar correndo risco. Só um pé rapado aí que vai lá e pula um portão lá e vai assaltar com uma faca, assaltar alguém, mas não é muito comum mais. Agora, quantas vezes a gente ouve falar de crimes praticados por meio da internet, nos celulares, aplicativo, extorsão. Então, o mundo hoje é diferente, principalmente em razão da tecnologia, né? E nós somos uma geração que vivemos no período sem internet. Fizemos essa transição, Sim. né? E é interessante que, assim, colocado como até o criminoso tá na internet, Sim. é uma ferramenta poderosa, né? Como o senhor tem utilizado essa ferramenta aí para usar aí com os alunos, também... A interação ali, né? Interação. É uma ferramenta que está agregando, né? A tecnologia, né? No âmbito de lecionar. Veja só, ainda ontem eu comentava com uma pessoa, eu estava fazendo um curso lá na Toledo, a gente está fazendo uma capacitação para semana que vem começarem as aulas. Eu estava comentando com ele, falei, veja só, quem dá aula de qualquer coisa da área da tecnologia, ele tem que se adaptar o tempo todo, porque o que se fala hoje de tecnologia, daqui a alguns anos, e cada vez menos, né? Daqui às vezes um ano já foi. Porque já é outra coisa, Sim. e já muda. 5 anos para tecnologia é uma eternidade. Porém, o direito penal, né? O direito criminal, o fascinante direito criminal, ele existe independentemente de qualquer tecnologia. Eu comentava com o indivíduo ontem. Adão e Eva, os primeiros habitantes da terra que Deus criou. Adão e Eva teve alguns filhos, dentre eles Caim e Abel. Sim. Caim matou Abel. Sim. Portanto, nós temos um homicídio, Lá. direito criminal, lá no início da humanidade, em que nem se pensava em qualquer... Então, na época das cavernas, o negócio já existe. Eu tenho que ensinar o aluno. Olha a Exatamente. dificuldade hoje, né, de ser um professor, de se adaptar, né, respondendo a sua pergunta. Eu tenho que ensinar algo tão básico, tão histórico, tão tradicional, e a me adaptando e utilizando meios tecnológicos. Sim. Na pandemia, então, o que eu precisei fazer? Como a gente não tinha contato com os alunos, era só por meio de aulas virtuais, né? Sim. Gravadas, transmissão. Foi uma adaptação forçada, né, doutor? Foi obrigatório. Obrigatório. Os âmbitos, tanto de igreja. Sim, os cultos online. Os cultos online. Missa online. Os tribunais. Os tribunais. O senhor imagina hoje o doutor aqui, vocês podem falar plenamente. Imagina hoje uma petição sem ser eletrônica? Sim, não tem jeito. Hoje somos colegas, né? Porque hoje eu sou advogado também, né? Vamos fazer parceria aí. Vamos fazer parceria. Na área criminal. Aí, ó, pega meu cartão aqui, vamos conversar. E eu, como professor, eu tive que me adaptar, fui forçado, sim. Não é forçado no sentido de que você não queria, não. Era necessário. É a leitura que tem que ser feita. Eu sou professor há 21 anos, né? Professor universitário, né? Há 21 anos, e eu queria continuar como quero continuar. Até meus alunos falam que na avaliação aí que eles fizeram, eles percebem que eu sou apaixonado pelo direito, por dar aula, né? E de fato eu sou mesmo. E aí precisei me inteirar dos esquemas que a instituição, que a Toledo Prudente instituiu ali, para que a gente pudesse dar aula, usando os mecanismos, mas eu precisava de mais. Sim. E eu falei, eu preciso fortalecer no aluno, lá na casa dele, estimulá-lo, né? Fortalecer nele a vontade de querer aprender. E aí fui me atrever a ser um youtuber. Ou seja, eu tenho um canal. Eu tenho um canal no YouTube hoje também, que eu comecei a gravar a aula. Eu mesmo, tá? Eu nunca tive apoio técnico de ninguém. Eu fui estudar, eu fui aprender. Até o Pera OBS, então tá. Eu vi ali o OBS. OBS. É uma linguagem que eu já começo a conhecer. Legal. Comprei uns equipamentos interessantes. Hoje eu tenho meu canal, né, no YouTube. Se alguém quiser procurar lá, né, professor Glauco Moreira, né? Olha lá. Vontade de ser seu aluno, não tive a oportunidade. Agora você vai ter a oportunidade. Assistir uma aula. Tem várias aulas gravadas. O senhor vai concluir essa linha de raciocínio, pode concluir. Aí o senhor estava falando sobre esse canal e dali os alunos começaram a entrar, né? Por quê? Por exemplo, eu vou dar uma aula lá de hoje sobre crime tentado. Sim. Então eu gravei uma videoaula que é a mesma aula que eu dou na faculdade. Legal. É a mesma aula, tá?
Só que na Esse- faculdade, para eu dar essa aula, eu gasto 1h30. Por quê? Você tem um aluno, você conversa, A dá interação, risada e né? tal. Tá. Na edição, a gente corta, né, os espaços e a aula fica com 30 minutos. Ó, que bacana. Não são videoaulas curtas, Sim. de 5 minutos, não, porque é uma aula. Tá? Sim. Então, o meu é voltado para quem quer aprender, Sim. não para quem quer ouvir alguma coisinha rapidinho. Uma aula completa. Né? Uma aula completa mesmo, É, tá? a dedicação intensa ali, Só bem não a tira fundo. nota na prova quem não quer, né? Não, os alunos falam que ajuda muito. Lógico, que aluno? O aluno dedicado, que quer aprender. Exatamente. Porque fora da aula, ele vai para, alguns me falam, vai para academia, ele vai ouvindo aquilo, né? Isso vai fazendo parte de um processo de aprendizagem. Eu tive que me meter nesse meio, fui aprender um pouco. Se posicionou ali. E consegui gravar as primeiras aulas, inclusive, quem entra no meu canal vai ver as mais velhas, assim, né? Bem derrubada a aula, não é lá grande coisa, mas depois a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo. Que E bacana. a tecnologia, então, ela é hoje um instrumento que a gente pode utilizar, Ferramenta uma ferramenta fantástica. que permite... Lembra lá na Sim. conversa nossa que a gente tinha que ir na biblioteca para aprender? Sim. Hoje o aluno pega no celular, põe um fone e ouve a minha aula antes de chegar na aula. Aí, ó. Olha que interessante, né? Já foi antecipado, uma ferramenta fácil de uso. A tecnologia, portanto, para o direito, né, ela foi estimulada na pandemia e alguns professores continuam utilizando. Eu continuo utilizando, quero ampliar. É que dá muito trabalho, né? Eu sei que editar, Tiveram edição alguns- gasta tempo. Sim, e tiveram alguns juízes que foram, na época da pandemia, um pouco resistentes em Sim. ter as audiências online. Mas depois facilitou até mesmo, né? Nos tribunais, Não, os os tribunais não querem julgamentos voltar, hoje. A parte que a justiça demora, hoje ficou mais célere, né? Não, sem dúvida. Dizem aqueles que fazem estatísticas que a produção para o judiciário ela melhorou consideravelmente quando, em razão da pandemia, os juízes passaram Transportou. a fazer home office. Ah lá. Mas como ele estava fora do ambiente dele, de maneira geral, houve uma produção maior. Esse é um resultado que eu posso afirmar hoje é Sim. verdadeiro. Lógico que tem exceções, né? Mas essas audiências online, em razão da pandemia... Veja, nós estamos falando de pandemia. A pandemia foi 2020, né? Estendeu a 21 ali, né? Nós estamos em 24 já, né? 22 deu uma 22 era finalizada. finalzinho ali e tal, né? Mas nós estamos em 24, Sim. né? A pandemia já passou. E o sistema judiciário continua. Agilizou. Ainda anteontem, eu sustentei oralmente uma tese diante do tribunal, né? De uma cliente minha, ali do meu escritório, online. Pronto. Teve prejuízos? A princípio não, né, meu caro doutor, colega? A princípio não, porque os desembargadores estavam ali me ouvindo. Um deles falou, eu tive um contato com ele no Sim. dia anterior, também por meio da internet, conversando com ele. Então, há uma comunicação. Há uma facilidade ali. Esse âmbito digital, ele assusta um pouco até se entrar. Uma vez que depois você se adapta, é uma ferramenta de trabalho que eu costumo dizer aqui, né, nas conversas que tivemos aqui, com outros convidados também, que quem hoje vive sem um WhatsApp? E aí? Você Exato. consegue viver sem um WhatsApp Exato. hoje, meu amigo? Então a gente tá falando justamente assim, ó. Posicionamento no digital. Aqui, mais precisamente, a gente tem falado no âmbito jurídico. No âmbito jurídico, houve-se uma resistência antes pandemia, porque o contato presencial é muito forte. Era um mundo desconhecido. Isso. Após pandemia, forçou-se processos e caminhos, a adaptação, e hoje é uma realidade que daí eu entro o quê? Aí, doutor, eu vou tomar um parênteses aqui, doutores, vamos falar assim, hoje, eu arrisco a dizer, lá na época que o senhor presenciou eu em Presidente Bernardes, montando uma escola de informática, nos anos 90, que era muito, saía da datilografia, ia pro computador, para de dar risada que eu não sou tão velho assim. Teclado. SD, FG, Lembra? quem não se lembra disso? Né? Então, Não, sou mais novo. Então, vamos falar, aqueles possíveis momentos de resistência foram sendo superados. Hoje é uma realidade que foi uma ida sem volta. E o mais prático hoje, a gente volta a falar. Imaginar-se sem um WhatsApp, que é uma ferramenta de mensagem ali, de praticidade, o quanto isso não foi ágil
Em vários momentos, principalmente hoje no direito também, né? O doutor Renan sabe muito bem disso, meu colega. E quando a gente vai fazer hoje um peticionamento perante o Poder Judiciário, é tudo feito online. Olha lá. E antes tinha que ir lá no fórum. Os escritórios dos advogados, os melhores... Pedir vistas, né, do processo. Pedir vistas. Hoje é tudo online. Você da sua casa, você tem acesso. Todos aqueles processos, né? Salas imensas de arquivos. Meu Deus. Hoje Então, é tudo em HD, tudo digitalizado. né, tudo em nuvem. Como eu passei a advogar a partir de 2018, né? Então eu já estava lá no mundo tecnológico, a Polícia Civil, né? Vamos falar um pouquinho, porque eu, como delegado, eu trabalhei a vida inteira com inquéritos físicos, em papel. Sim. Hoje nós temos um inquérito digital, um inquérito eletrônico, que eu não peguei na época como delegado. Eu Sim. vou às delegacias hoje, é um grande prazer estar com meus amigos, eu converso com os delegados, né? O que é uma grande amizade, afinal de contas, 28 anos de polícia nesta região, né? Polícia Civil. E aí eu comento com eles e converso sobre a tecnologia hoje na polícia, né? E o inquérito também já é eletrônico hoje. Então é uma realidade que jamais vai regredir, né? Ô, doutor, e trazendo aqui também uma linha consciente hoje, o âmbito, né? Vamos observar assim, que o âmbito todo trilhado no mundo jurídico, como delegado, investigador, delegado e professor, hoje Hoje o senhor tem um escritório de advocacia, o senhor atua ali com colegas advogados ali. Isso torna bem fácil também para dar aquele suporte aos seus clientes, né? Ah, com certeza. Quando eu decidi aposentar, não parar, e sim aposentar da polícia. Hoje eu sou um delegado de polícia aposentado, continuo sendo delegado, né? Porque sou aposentado e fui advogar. E os meus colegas, professores, inclusive, lá da faculdade, da Toledo, e outros que eu conheço, eles diziam assim: olha, vai ser muito enriquecedor para você trazer para a advocacia criminal, hoje eu sou um advogado criminalista, né? Trazer para a advocacia criminal essa experiência que você prática. Prática. Como delegado, 26 anos, como investigador, como professor de sala de aula. O cliente, quem está procurando a linha de defesa nessa área do direito penal, criminal, tem exemplo prático, né, doutor? Que ali fica fácil de o senhor visualizar e fazer uma defesa. É interessante, né? Porque a minha visão, ela... Inclusive, o meu colega hoje, Matheus Santos, né, doutor Matheus, que me convidou para ir para a equipe aí, já dele. abre o convite para ele também. Então, quem sabe se ele puder vir com a gente. Aí, Matheus, doutor Matheus, já fica aberto aqui o convite para o senhor também, juntamente com o doutor Glauco aqui, compor uma bancada... Ampliar o assunto aqui, né? Sim, então, ele quando ele me convidou para fazer parte da equipe, eu tenho muita honra de estar. Eu trabalhei 4 anos no outro escritório, né? José Pascoal Pires Maciel, JPPM, um grande escritório de Prudente. Trabalhei 4 anos e hoje estou lá nesse outro escritório. E nesse escritório que é especializado em área criminal, ele falou para mim assim, eu me lembro bem, ele falou: olha, a tua experiência, a bagagem que você traz de vida como um delegado de polícia e como investigador, isso é de um diferencial enorme. Porque eu conheço, ele falava assim, né, eu conheço muitos advogados, eu poderia convidar outros advogados, mas eles serão advogados. E você vem hoje como advogado, tendo sido um delegado com essa visão interna. Então, o meu trânsito no meio da Polícia Civil, a minha interpretação de um processo, ela é diferente. Então, eu tô fazendo meu merchan aqui, né? Isso mesmo. Não, mas podemos falar assim, que linha consciente desse convite foi feito ao senhor pelo doutor. Parabéns, doutor. Na verdade, isso tem repercutido um resultado bem interessante. A advocacia criminal hoje é minha paixão, né? Nossa, mas você vai trocando de paixão? Sim, eu fui um esportista, hoje não sou mais. Só faço academia, corro e tal, mas não sou mais esportista. Depois policial, hoje professor e agora advogado. Aí une tudo, né? Teoria, prática, e você já teve dos dois lados, né? Do lado né, da acusação ali, como delegado. Um professor, a investigação. E agora, como advogado, eu sei como é que a coisa funciona do lado de lá. E isso me colabora muito, me ajuda muito na defesa dos meus clientes. Boa! Essa é a chave. Aí, gente, todos que estão observando essa linha consciente, o doutor... Hoje ele atua de forma ativa na parte de defesa e pode contar com todo esse suporte aí de forma bem ampla e bem prática. É isso, né, doutor? Muito bom. É exatamente isso. Perfeito.
é uma fonte aqui de prosa, Tem que voltar conversa, mais saber. vezes, né? Sim, Não, já tá sim. convidado aqui, hein, doutor? Uma agradeço. próxima prosa. É só contar comigo. Com Só chamar. certeza. Vamos falar assim, ó, entrando para a conclusão, hoje o posicionamento das pessoas no mundo digital, ele não é mais luxo, é uma obrigação quem vislumbra algo daqui 5, 10 anos à frente, né? Seja no âmbito de negócio, seja no âmbito processual, seja no âmbito jurídico, acadêmico, não dá para se ver hoje. Dentro de sala de aula, os alunos hoje levam tablets para agilizar muita realidade ali, né? Hoje eu digo uma disputa injusta, porque o professor tá ali na frente, falando, ensinando, e existe uma tecnologia, um mundo de imagens, o Instagram bombando, e mensagens, e o aluno fica naquela, eu vou ficar prestando atenção nesse cara, ou eu vou dar meus likes aqui. Então, não é fácil hoje a gente entrar numa sala... Contextualizar, né? O professor tem que ser corajoso hoje, de entrar, assumir uma sala de aula, cumprir o seu papel de ser um ensinador, né, de um colaborador, Sim. de um estimulador do aluno, sendo que a tecnologia está hoje disputando com ele. Então, o que o professor precisa fazer? Precisa se adaptar à nova realidade. Sim. Não adianta ficar falando, mas a escola... jamais, né? Aquela escola de 100 anos atrás, né, que você olha... Cada aluno olhando para a nuca do próximo aluno, né, da frente, e todo mundo olhando para o professor, você tem que mudar. Eu, por exemplo, hoje, só vou te dar um exemplo. Já falamos que eu tenho usado aulas gravadas no YouTube, que ajuda. Um outro exemplo, eu uso alguns aplicativos em que eu coloco testes, questões. Sim, pronto. E aqui, o que eu faço? Doutor Renan, infelizmente não tive prazer de dar aula, né, para ele, mas imagina que você está numa aula estudando sobre tal tema. Aí eu falo, gente, tudo bem? Entendeu? Não, professor, beleza. Então, entra agora no seu aplicativo e responde esses interação dois testes. rápida. Eu faço isso com eles. Pronto. E eles elogiam, eles falam que é legal. Responde agora, vocês têm 2 minutos para responder. Pronto. Aí pega o celular. Já foi ali, Ou seja, não é mais uma disputa. Eu não fico brigando com esse negócio aqui. Não dá. Eu tô dá. usando ele. Exatamente. Você não pode ser inimigo, ali esse é ele. Eu falo, pega o teu celular e conversa com o seu parceiro do lado e responde essa questão. Isso. A sala fica agitada. E é bom isso estimula, torna a aula um ambiente legal. Ferramenta extraordinária, Uma né? ferramenta. Que bacana. Bom, doutor, 1 minuto para as considerações finais do senhor. As alegações Essa prosa que tivemos aqui de uma linha consciente nesse mundo jurídico, aquele que está nos assistindo aqui que anseia esse posto no mundo jurídico, seja concursado, seja no ambiente de defesa, advogando, enfim, temos aqui o doutor dando linhas consciente prática. Aí que é o grande X da questão. Então, como que o senhor conclui aí? Faça uma consideração final aí para nós. Alegações finais? Não. As alegações finais de um processo, né? O último momento que o advogado tem para falar antes do juiz sentenciar, né? Mas é interessante. Bom, o que eu posso dizer, né? Depois de tudo esse bate-papo tão à vontade, né? Que me senti muito bem acolhido por vocês. O que eu posso dizer é o seguinte: a nossa vida, ela é tomada de decisões constantes. A hora que eu sair daqui, eu vou ter que tomar algumas decisões. Sim. E a gente toma decisão o tempo todo. Decisões corretas. Aquelas que você olha para trás e fala, eu fiz certo. Eu não tenho do que me arrepender. Essa dedicação. Isso você vai construir na sua vida, nos relacionamentos, no seu ambiente acadêmico. Você que quer estudar, né? Seja para fazer um curso de direito, para ser meu aluno lá da Toledo, ou seja para fazer qualquer outro curso, você deve se dedicar. Você deve empenhar a sua vida, fazer tudo com muito esforço. Sim. Não é sorte. Sorte é o resultado daqueles que trabalharam antes. Utilizando os novos recursos que tem, a tecnologia está aí para isso, mas a tecnologia, ela é só um instrumento que a gente pode utilizar para vencer, para conseguir chegar lá. Mas atrás da tecnologia existem pessoas e a gente precisa tomar decisões corretas. Aproximar o humano, né? E esse aproximar o humano, essas decisões corretas, nem sempre a gente tem condição de tomar por nós mesmos. Sim. E aí você permitir que um Deus
conduza isso para você e tome essas decisões corretas, Esse você vai é o- dar passos corretos. Fantástico. Isso vai repercutir na escola, na faculdade, na sua família, e seja em que ambiente for. Eu não E consigo frutos- resumir diferente disso. Acho que tudo isso resume em decisões Não, corretas. Fechou com chave de ouro. Porque um Deus também na frente de tudo, né? Que é o Sim, sim. nosso caminho, né? Sim, eu não consigo, me perdão se não era exatamente isso que Ô, alguém queria louco. ouvir, mas eu não consigo desvencilhar Não tem essa como. direção e passos, né? Sim. Os meus passos são frutos de decisões dirigidas por alguém que cuidou de minha vida toda. Mas que bacana. Conclui também, o doutor Não, Renan. foi um prazer tremendo estar aqui com o doutor, professor, Obrigado. colega. E Colega. esse ambiente de bate-papo aqui pra gente é muito gratificante, enriquecedor, né? E fica o convite para participar mais vezes aqui com a gente. A gente tem outros temas, né? Pra gente se aprofundar aí e ver como tá esse andamento aí do digital, que agora eu vou começar a acompanhar ali as aulas. Com as nossas parcerias, com o nosso escritório, né? Meu Isso. escritório está aberto hoje para atender a comunidade. E Que esse bacana. professor que é sócio lá também foi O professor Matheus Sanches, Mateus, né? Meu sócio deu aula hoje. para mim, algumas aulas. Sim, grande professor, É, grande homem, top grande demais, amigo. Top demais. Que bacana. Bom, gente, eu vou concluir aqui dizendo o seguinte: fantástico. Boa, boa. É a minha palavra sempre. Essa linha consciente trouxemos aqui de forma prática. Eu vejo que o mundo é mais fácil quando você sai do âmbito de ideias somente e vai colocando em pequenas ações práticas. Sim, E sem foi dúvida. aqui o exemplo que o doutor nos compartilhou, que a dedicação, a disciplina foi um trilhar que levou ele a grandes momentos de sucesso e é hoje ainda continuidade desse sucesso. Doutor, obrigado pelo convite aceito. Renan, obrigado aí por compor essa bancada aí, a gente enriquecer ainda mais esse assunto jurídico que é muito... tem muito a falar e é o que o Renan falou aqui. Próximos episódios, o senhor será convidado com certeza. Imagina. Eu que agradeço, Roberto, pelo convite. Fiquei extremamente lisonjeado. Tive algumas dificuldades, período de férias e tal, Sim. né? Acabamos conseguindo marcar hoje, mas foi realmente um grande prazer estar aqui, conhecer aqui o meu colega, doutor Renan. E conte comigo quando precisar. Algo eu tenho ainda a compartilhar, né? É só uma coisa que eu discordo. Você falou que conseguiu grandes coisas. Eu não consegui grandes coisas na vida, não. Eu dei alguns passos na vida, alguns Sim. passos. Não foi grandes coisas, né? Mas estou muito feliz aonde Deus permitiu que eu chegasse. Sim, maravilha. Gente, continue curtindo, compartilhando esse conteúdo, entregue para mais gente. Exatamente aqueles jovens que estão querendo entrar nesse mundo jurídico. Pai, mãe, entrega aqui, ó, resultado prático. Compartilhe. E você, jovem, compartilhe com um amigo aí. Você vai ver que após uma linha consciente, eu volto a falar que eu disse no início. Você com consciência, você entra e sai sem ficar refém de nada. Sim. Boa, boa! Um abraço! Abraço. Abraço.